Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de um dos apóstolos, São Bartolomeu. E é com grande alegria, porque ontem nós celebramos o domingo, mas não só o domingo, mas a fé, a profissão de fé de um dos apóstolos, São Pedro. Lembremos o evangelho de ontem, onde Pedro falava: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E hoje, um outro apóstolo também professa a fé, né? Tu és Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E é na fé dos apóstolos que nós devemos sempre nos alicerçar. E é nessa fé que nós devemos caminhar quanto igreja. Pois bem, São Bartolomeu, também conhecido mais como Natanael, que tinham dois nomes. Natanael era um homem bom, como diz o evangelho de hoje. Era um israelita que não tinha falsidade nenhuma, mas algo necessitava, algo que ele procurava. Ele procurava quem era realmente Deus, quem era realmente aquele que saciava o coração dele. E nós podemos ver que na vida dos apóstolos, eles sempre quiseram dar glória a Deus. Quando uma pessoa procura estar unida a Deus, ela não procura outra coisa a não ser a glória de Deus. Natanael procurava não a sua glória, mas a glória de Deus. E todos os apóstolos, nós podemos ver que eles, depois que encontraram verdadeiramente, tiveram a experiência profunda, não procuravam outra coisa a não ser a glória de Deus. E isto, como no início eu falei que nós devemos nos sustentar na fé dos apóstolos e caminhar seguros na fé dos apóstolos, nós também devemos procurar não a nossa glória, mas a glória de Deus. E é isso que nós devemos cada dia mais pedir, porque lembremos, o nosso coração é muito mais vaidoso, muito mais soberbo, muito mais arrogante, e não queremos dar a glória devida a Deus. E Natanael, ali nós vemos um itinerário, como também aconteceu na nossa vida. Filipe, que já tinha conhecido o Senhor, foi e fala para Natanael: olha, encontramos o Messias, encontramos aquele de que Moisés dizia. E Natanael, um tanto cético, arrogante, de Nazaré, pode vir alguma coisa? Como também na nossa vida, o chamado para estar dentro da igreja, cada um de nós que estamos aqui, as pessoas que nos acompanham, alguém chamou elas, e nós devemos louvar a Deus, porque existem pessoas que já tiveram um encontro e faz com que os outros venham. Lembremos, Filipe não queria a sua própria glória, mas era a glória de Deus. E então, Natanael, que fala: de Nazaré pode vir algo de bom, vem e vê. Nesse vem e vê, nós devemos nos alicerçar ali, numa intimidade com Deus. Todos nós somos chamados a ser apóstolos também. Mas, como eu disse, o apóstolo ele procura sempre a glória de Deus. E para procurar a glória de Deus, nós temos alguns passos a dar. Primeiramente, a intimidade com Deus. Deus que vem primeiramente ao nosso encontro. Não foi Natanael que foi primeiro ao encontro de Jesus. O evangelho de hoje nos adverte, Foi primeiro Jesus que viu Natanael. E viu Natanael debaixo de uma figueira, então era algo muito importante, porque Natanael também sabia que estava ali.
Então, essa intimidade com Deus. É dessa intimidade que brota todo o apostolado. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, diz que o primeiro apostolado que um padre, um leigo faz é a sua vida de oração. Quanto que nós, muitas vezes, esquecemos dessa oração de intercessão pelas pessoas, por aqueles que são tão caros a nós, por aqueles que também nós somos obrigados a rezar. E ali nós exercitamos o nosso apostolado, quando rezamos, e rezamos com fé e confiança em Deus, de que Ele irá fazer aquela pessoa voltar. O primeiro ponto, a intimidade com a oração, que todos os apóstolos devem ter. O segundo é o testemunho. É o testemunho quando nós vamos e não precisamos de muita coisa. Muitas vezes, como Jeremias, falamos: Senhor, eu não sei falar. Mas o Senhor providencia meios tão concretos para que nós testemunhamos a glória dele. Lembremos, um apóstolo nunca procura a sua própria glória, mas é a glória de Deus. E por fim, a caridade. A caridade de que nós, todos os apóstolos, querem que todo o cristão encontre com o verdadeiro Deus, encontre com o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Como ontem nós vimos, é o Deus vivo que nós devemos procurar, e não o Deus morto. São Bartolomeu, que depois dessa profissão de fé, e Jesus ali faz com que ele reconheça realmente, ele que é um dos 12, depois saiu para anunciar o Evangelho, saiu para anunciar a Boa Nova, foi para a Índia, depois voltou, ao ponto de que hoje nós celebramos a fé dos apóstolos, e hoje nós temos a graça de não só celebrar a fé dos apóstolos, mas o martírio deste homem. São Bartolomeu foi esfolado vivo, Na Capela Sistina, se eu não me engano, tem um desenho, de que São Bartolomeu está segurando a sua própria pele ali. O quanto esses homens foram tão firmes para com Deus, para que nós hoje tivéssemos fé. É muito providência de Deus celebrarmos 2 dias consecutivos falando sobre a fé. E não é a fé de só uma pessoa, mas a fé daquelas pessoas que tiveram contato íntimo com Cristo e eles professaram a fé. Meus irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de todos os apóstolos, hoje principalmente de São Bartolomeu, de compreender, de viver de fé, de alimentar a nossa fé na nossa vida de oração, de alimentar a nossa fé quando comungamos, alimentar a nossa fé nos sacramentos, na igreja e em Deus. Porque sabemos, os tempos estão sendo difíceis, sim, mas somente aquelas pessoas que têm fé, e não só fé de palavras, mas a fé convicta no coração, conseguirão passar por esses tempos difíceis. Que São Bartolomeu interceda por cada um de nós.